Há milhares de anos, um vasto lago foi derramado no coração de Botsuana. Suas águas cobriam uma área maior que a Suíça, antes de desaparecer, deixando para trás o árido Magadigad. Agora, patas pisam onde uma vez havia ondas. A cada ano, longe dos olhos humanos, esta extensão remota do deserto de sal abriga um dos últimos grandes espetáculos da África, quando milhares de nômades listrados vagueiam pela paisagem árida. Kalahari selvagem. Não há água permanente neste deserto de sal. É graças às fugazes chuvas sazonais que estas zebras conseguem sobreviver aqui. Tempestades são escassas e isoladas. Ainda assim, elas deixam rastros de ilhas verdejantes espalhadas pelo deserto, deixando a casa habitável, por enquanto. Famílias se reúnem nessas ilhas para se alimentar nos pastos verdes. Um único macho fica no comando de cada unidade familiar. Como marido e pai devoto, ele compartilha um longo vínculo de proteção com seu harém de fêmeas e seus filhotes. Mas nem todas as suas companheiras são iguais. As zebras fêmeas seguem uma rígida ordem social, com a mais dominante, ou fêmea líder, sempre andando na frente. As outras ficam em fila atrás dela, de acordo com a sua classificação. O macho da família fica atrás, mantendo um olhar atento sobre seus pupilos. Neste momento, muitas das famílias estão crescendo. Depois da gestação de um ano, a aparição está programada para tirar vantagem do pasto rico em nutrientes da estação chuvosa. Infelizmente, apenas metade desses filhotes vai sobreviver a um ano. Mas por ora, libertados do confinamento do útero, eles celebram sua agilidade. Mas um filhote não tem motivo para celebrar. Zebras jovens normalmente podem galopar dentro de 1 hora do nascimento. Mas este pequeno nasceu coxo. Seu pai anda mais devagar para que ele possa acompanhar. Os machos correm grandes riscos pelo bem-estar de sua prole. Este jovem macho, até agora, assegurou apenas uma fêmea. O pequeno e frágil filhote é o seu primeiro. Enquanto isso, ali perto, novas famílias estão surgindo. As adolescentes fêmeas seduzem os machos com seu odor estral, enquanto as fêmeas maduras do harém são mais discretas, cruzando apenas com o macho de sua família. É o pico do período de reprodução. E as adolescentes que chegaram à idade estão flertando. Muitos machos competem pelas fêmeas jovens. Seu objetivo é formar seu próprio harém e ter os seus filhotes. Oponentes lutam, do amanhecer ao crepúsculo.
A cada dia que passa, o filhote coxo batalha bravamente. Para um animal que deve andar grandes distâncias para sobreviver, a coxeadura pode ser uma sentença de morte. Com o avançar da manhã, as outras famílias se afastam. A dieta de grama da zebra é digerida rapidamente e as força a ir em direção a pastos frescos. O filhote pequeno faz o seu melhor para acompanhar, mas não consegue. Ainda assim, seus pais ficam perto dele. A pequena família tem espectadores. Suricatos compartilham a despensa de pasto das zebras, apesar de às vezes ser um pouco mais difícil de encontrar suas refeições. A família passa seus dias pulando entre as ilhas de grama em busca de invertebrados na areia. O tempo todo, as zebras continuam sua marcha pelo deserto, procurando pela safra mais recente da chuva. Estes animais incansáveis andarão mais de 4.000 quilômetros no ano que segue para se alimentar. Alguns não conseguirão. Um velho inimigo também habita as ilhas. Poucos leões sobrevivem neste ambiente hostil. Aqui, durante o dia, eles ficam sem sua arma de defesa, a camuflagem. Esperam o tempo passar até o anoitecer, quando caçam os fracos e os desavisados. O dia fica mais quente e a pequena família não conseguiu se mover. Famílias de zebras são unidas e os pais não vão abandonar prontamente o seu filhote fraco. Ele consegue ficar em pé o tempo suficiente para mamar. Depois, tenta encontrar alívio do sol ardente na sombra da mãe. Enquanto isso, longe dali, outras famílias vão até a água. As zebras bebem diariamente, quando podem, e uma manhã de pastagem no sol quente as deixou com sede. As chuvas sazonais enchem as depressões com água fresca. Quando a temperatura sobe acima de 40 graus, nem estes resistentes pássaros do deserto resistem ao mergulho refrescante. Em uma bacia distante, o filhote coxo e seus pais também precisam beber. Mas o filhote está exausto para ficar em pé e para andar até a água. O calor opressor deixa os pais sem escolha. Eles devem procurar água sem ele. À medida que a tarde avança, uma tempestade começa a se formar.
Os suricatos correm para a segurança de sua toca subterrânea. Mas o filhote coxe não tem onde se esconder. E ninguém para ouvir o seu chamado fraco. Longe dali, outras famílias enfrentam a tempestade juntas. A chuva transforma a cara do Makad-Gad e adiciona um toque rosa à paisagem. Os flamingos chegam para se alimentar das artêmias que a chuva ressuscitou. As bacias se tornam lagos rasos, mas a água é efêmera. Vento e sol combinam para sugá-la, e rapidamente ela se torna salgada. O dia traz uma surpresa. O filhote coxo escapou dos predadores e sobreviveu à noite de tempestade. Ele tem muita coragem e está determinado a dominar suas pernas não confiáveis. E seus devotos pais retornam ao seu lado. Ninguém sabe o que o futuro guarda para o filhote, mas ele pode contar com sua lealdade para ajudá-lo em seu caminho. O Makad-Gad não mostrou piedade a todos os seus habitantes. Um velho macho não sobreviveu à noite. Por toda a sua vida adulta, provavelmente ele guardou e protegeu seu bem mais precioso, seu harém de fêmeas e filhotes. Durante o pico do período de reprodução, ele teria acasalado suas fêmeas. Agora, em algum lugar por aqui, pode haver um harém que não tem mais a sua proteção. E uma fêmea carregando seu filhote por nascer. Uma família pronta e desacompanhada é uma rara herança para o próximo macho que a reivindicar. A competição pelas fêmeas disponíveis é intensa. Uma briga séria é rara entre os machos e ela geralmente termina em ritual e não em banho de sangue.
Os machos de família pastoreiam vigilantemente seus haréns, mantendo os rivais afastados. A família do macho reconhece por sua voz única. É o chamado de seu protetor e líder. Apenas sua derrota ou morte quebrará o laço do harém para com ele. Machos que tomam o harém de um outro macho evitam o longo esforço de construir o seu próprio, fêmea por fêmea. A sedução ajuda a estabelecer e fortalecer os laços familiares. Um harém herdado vem com segredos. É muito provável que uma das fêmeas já esteja carregando o filhote do macho anterior. Durante o próximo ano, ela vai nutrir seu legado em seu útero. Depois, deverá criar seu filhote com o novo macho da família. Sem a proteção de um pai, seu filhote, por nascer, pode correr perigo. Com a estação chuvosa se aproximando do fim, a velha aliada das zebras, a chuva se torna escassa. A grama fica marrom e a qualidade de seus nutrientes cai. Sem a água potável e fresca que a chuva oferece, os dias despreocupados das zebras estão contados. Por todos os lados, as famílias começam a convergir em rastros profundos e gastos. Todas as fêmeas líderes conhecem o caminho para poços confiáveis do final da estação. Centenas de grupos são levados ao mesmo poço. Agora, a água já está bem rasa e enlameada. As zebras comandam o buraco com água por número e por atitude. Os avestruzes não conseguem chegar perto. Elas não mostram bondade a um filhote de gnu. No calor da situação, os ânimos ficam exaltados. Os machos de família ansiosamente procuram por membros perdidos do harém, contando com o som, o cheiro e com a visão para encontrá-los. Em meio ao caos listrado, os filhotes devem ficar ao lado das mães, ou correrão o risco de se perder. Os padrões das listras são únicos em cada indivíduo, e os cientistas ainda especulam que vantagem eles dão aos cavalos estampados da África. Semanas se passam sem chuva. E os ventos fortes provocam tempestades de areia que secam as bacias.
A área fina e salgada enche o ar, bloqueando o sol e tornando a vida insuportável. Ainda tem muito pasto, mas as zebras também precisam beber para sobreviver. E o Makati ficou seco. Agora, todas as zebras se encontram na mesma situação. Elas não podem ficar aqui. As famílias se reúnem, dão as costas para casa e vão para o oeste. Em algum lugar do Êxodo, tem um harém com um novo macho na família e uma fêmea com o filhote de outro macho no útero. Ele está seguro por hora. Mas a oeste encontra-se o rio Botete, uma faixa rasa de água que pulsa com vida. Este milagre de água no deserto é um refúgio para aves de todos os tipos. Ao longo da margem, pares de abibes coroados fazem ninhos. No ar fresco da manhã, os filhotes aproveitam ao máximo os mantos quentes de seus pais. Os filhotes de abibes coroados são precoces e se alimentam sozinhos. Na margem, um elefante africano faz seu ritual diário, alheios às hordas listradas avançando em direção à sua casa. Este é o último banho de lama tranquilo de que ele vai desfrutar por alguns meses. Logo, quase 20.000 zebras inundarão estas margens calmas. Mas a vida está prestes a ficar melhor para pelo menos um morador do Botete. Elas deixaram a paisagem aberta das bacias para trás e entraram em uma paisagem claustrofóbica e amadeirada. De repente, elas apressam o passo. Um odor familiar as deixa agitadas. As primeiras famílias chegaram ao Botete. Faz algumas semanas que elas não tomam água limpa e pura. Estas pioneiras da migração estão ansiosas para beber, mas também estão nervosas na nova paisagem e se assustam facilmente. Os rios africanos são repletos de perigo. O menor susto desencadeia uma onda de pânico que ondula nas margens.
alertando o leão de uma oportunidade de caça. O leão matou uma fêmea. Ela nunca mais verá as bacias cheias. Com o passar das semanas, as zebras lotam a margem. Uma ameaça desastrosa para as famílias de Habib. Agora, os pais têm que criar seus frágeis filhotes entre milhares de patas desajeitadas. Os imigrantes desfrutam de um raro momento de satisfação. Seu descanso tem curta duração. É um momento desconcertante para os filhotes das zebras, que nunca viram o rio antes, nem os irados gigantes cinzentos que os deixam minúsculos. Estas famílias têm meses difíceis pela frente. Seu refúgio logo se transformará em uma prisão. Um purgatório, de onde muitos não sairão. Com o passar das semanas, o filhote de Habib descobre que as patas das zebras não são o único perigo. Um ataque mortal pode vir do céu. Seus pais o avisam para se esconder da águia. A ameaça passa e a vida se acalma mais uma vez. A estação seca se arrasta e as margens do Botete se tornam gastas e pisoteadas. A paisagem vira pó. Meses sem chuva deixaram as bacias secas e queimadas pelo sol. Apenas especialistas do deserto conseguem sobreviver aqui agora. Mesmo assim, para a suricato fêmea dominante, é um momento difícil para estar grávida. É mais difícil de encontrar alimento e a temperatura da estação seca sobe. Não há como escapar do sol. Elas encontraram pasto a quilômetros de distância do rio. Para aumentar seu tempo de alimentação, elas estenderam sua sede até o limite de sua resistência. Já faz uma semana que não bebem água. Elas partem mais uma vez para o rio, escravas da mesma rotina penosa que obedecem há meses.
As famílias bebem em longos goles, mas não há tempo para descansar. Saciadas, devem partir imediatamente em busca de pastagem mais uma vez. Ao longo de toda a margem, famílias sedentas chegam, bebem e partem. A caminhada cansativa pesa sobre as fêmeas grávidas. Muitas estão perto do final do período de 12 meses. Darão à luz logo. Mas a margem do botete não é um lugar para um filhote recém-nascido. A hora da verdade se aproxima para uma fêmea que carrega um filhote que não pertence ao macho de sua família. Ao longo de Botsuana, nuvens de tempestade se formam. Depois de muitos meses tortuosos, a estação seca misericordiosamente termina. Este é o momento pelo qual as zebras estavam esperando. Elas não precisam mais beber no rio. Assim, partem para o leste e começam a jornada de volta às bacias e ilhas verdes de casa. Seu exílio finalmente acabou. De volta às bacias, a família de suricatos tem alguns gostos novos. Os filhotes se esforçam para dominar a postura característica do suricato. Uma babá ficou no comando, enquanto os adultos buscam comida fora da toca. Foi um longo expediente, mas sua tarefa já está quase acabando. Os outros devem voltar logo. A chuva que se aproxima é uma visão bem-vinda. Ela vai trazer besouros para a família que está crescendo. Há um desfile familiar nas bacias. O espetáculo épico de milhares de cavalos listrados retornou. As chuvas os libertaram de seu exílio penoso. Finalmente, as fêmeas grávidas podem dar à luz as suas preciosas cargas. A estação de grama verde e de nascimento chegou. Mas ainda há desafios pela frente. A cada dia que passa, filhotes recém-nascidos aparecem nas planícies. Este, com alguns minutos de idade, aprende a ficar em pé.
Outros se fortalecem a cada dia. Um recém-nascido chamou a atenção. Um macho corre e o ataca. A mãe do filhote faz o seu melhor para afastar o macho, mas ele é implacável. Um ataque como este raramente é observado entre zebras selvagens. O agressor é o macho novo da família e, de alguma maneira, sabe que o filhote não é dele. Foi seu antecessor que o procriou. Desesperada, a fêmea tenta resgatar seu filhote com a boca. A provação finalmente acabou. A fêmea volta a cuidar de seu recém-nascido. Mas ele está fatalmente ferido. O macho, com as patas dianteiras ensanguentadas pelo ataque, afasta os intrusos, liberando um perímetro em torno de sua fêmea. Enquanto a brutalidade do macho parece sem sentido e cruel, ele agiu puramente por instinto. Neste ambiente difícil, ele é programado para garantir que ele e suas fêmeas dediquem sua energia para cuidar apenas de sua prole. Nesta grande planície aberta, nada escapa à atenção dos abutres. Sua aparição perturba a mãe de luto. Seus chamados e seus passos são uma tentativa desesperada de convencer o filhote a segui-la. Mas ele não consegue. A fêmea não o abandonará facilmente. Ela o carregou com segurança em seu ventre, tão longe e por tanto tempo. Mas acabou. O filhote está morto. O macho da família vai buscá-la. Ela desiste de sua vigília para acompanhar os outros. Talvez o sacrifício de seu filhote fosse inevitável. Só com sua morte, nova vida pode começar. Para cada filhote que não sobrevive nesta terra, às vezes cruel, outro vive, aproveitando a proteção e a lealdade de sua mãe e de seu pai. Em breve, o verão chuvoso retorna plenamente.
Agora, os filhotes de suricato têm idade suficiente para se juntar aos passeios familiares. Mas os dias são longos e pode ser difícil acompanhar. A grama alta e espetada não ajuda. Os adultos são vigilantes. E sabem quando algum de sua ninhada está atrasado. Um besouro é a coisa certa para incentivar um filhote cansado. Mas um besouro inteiro pode parecer assustador para um suricato pequeno. Ele prefere uma coisa um pouco menor. Por todos os lados, os animais do Makgadikgadi se estabelecem um breve período de satisfação. As famílias de zebras andaram milhares de quilômetros no ano passado para satisfazer a sua necessidade de água e pasto. Mas por hora, elas têm tudo de que precisam por perto. Para muitas famílias, uma vida nova está prestes a começar. As fêmeas logo entrarão no cio novamente e acasalarão com o macho da família. Daqui a um ano, elas retornarão a este terreno fértil para criar a próxima geração de notáveis sobreviventes. Para as zebras extraordinárias do Makgadikgadi, outro dia chega ao fim. Enquanto houver chuva, grama e espaço para passear, estes nômades da África continuarão deixando seus rastros por esta terra antiga. Versão brasileira PKS.